Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Eudanúzia e nós estaremos juntos numa revisão com questões da banca IDECAM. Tem aí o concurso da PB Saúde que pode sair a qualquer momento, com mais de 4.000 vagas programadas para a área da saúde. E eu tenho certeza que uma delas será a sua, que está aqui estudando, que está se dedicando, que está conosco, resolvendo questões e buscando aí um grande diferencial para a prova. Então vamos lá? Vamos começar a nossa revisão de hoje? Vamos começar a nossa revisão de hoje e a nossa primeira questão é da banca IDECAM. Todas as nossas 20 questões que serão comentadas são da banca IDECAM. Essa é a primeira questão do concurso de Mossoró, agora 2024, saindo do forno. Então preste atenção o que é que diz na questão. Ela diz assim, ó: considerando a Lei 7.498 de 1986, é fundamental para o enfermeiro entender as atribuições que lhe são exclusivas. Em relação a isso, as atividades que estão de acordo com as competências exclusivas do enfermeiro, conforme estabelecido pela referida lei, são: ah, professora, eu não gosto de estudar legislação. Gente, algumas legislações vocês têm que ter afiadas aí, porque elas vêm falar sobre a nossa prática profissional, ou vêm falar o que é ético ou não ser feito pela nossa profissão. Então, a gente precisa saber algumas legislações, algumas resoluções, algumas leis. A gente precisa saber. Essa daqui em especial é a lei do exercício profissional. Então, na nossa lei do exercício profissional, vem dizer quem é o enfermeiro, quem é o técnico, quem é o auxiliar, a parteira, o que é necessário para que esse profissional exerça as atividades de enfermagem, o que é privativo do enfermeiro e o que não é privativo do enfermeiro. Ele vem perguntando aqui na questão. Ele quer saber qual dessas competências aqui, elas são exclusivas do enfermeiro. E ele traz como referência a nossa lei do exercício profissional. Essa é uma das que vocês têm que ter afiadas. Além da lei do exercício profissional, a gente tem um decreto. O decreto, ele foi publicado no ano seguinte à lei do exercício profissional. É o decreto número 94.406 de 1987. Então, sai a lei do exercício profissional. No ano seguinte, tem um decreto que regulamenta essa lei e diz que tudo certo, ela realmente existe e a partir de agora vão ter profissionais de enfermagem legalmente habilitados para exercer a sua profissão. E aí a gente tem a lei do exercício profissional. Estou lembrando a vocês darem uma lida, porque sempre está caindo nas provas ou ela ou o decreto, falando sobre quais são as atribuições de enfermeiro que é necessário ter para ser e exercer atividades de enfermagem. E aí vocês já estão, afiadíssimos. Vamos ler as afirmativas e identificar o que é competência exclusiva do enfermeiro ou privativa do enfermeiro. Vamos lá, vou ter que me tirar para vocês virem as afirmativas agora. Na letra A, diz assim: coordenação de programas de controle de infecção hospitalar, incluindo a elaboração de protocolos específicos e o treinamento de equipes multidisciplinares em parceria com outros profissionais de saúde. Isso aqui pode ser exercido por outros profissionais de saúde também.
não necessariamente é o enfermeiro que é responsável por essa coordenação e de programas de controle de infecção hospitalar. Ele até cita aqui, ó, outros profissionais de saúde, então a letra A está incorreta, não está falando especificamente de algo que é exclusivo do enfermeiro. Letra B. Condução de pesquisas clínicas em enfermagem, incluindo o desenho do estudo, coleta e análise de dados e publicações de resultados em periódicos especializados. Embora sejam pesquisas na área de enfermagem, não necessariamente tem que ser um enfermeiro que vai realizar todas essas etapas aí descritas. O desenho do estudo, ele pode ser feito pelo enfermeiro, mas ó, a coleta, por exemplo, em alguns momentos a gente utiliza um estagiário para participar da coleta, ou outro profissional que esteja envolvido naquele processo de coleta. Então, não necessariamente é o enfermeiro. Letra B está incorreta, errada. Letra C. Supervisão e gerenciamento de equipes de enfermagem em procedimentos de hemodiálise, incluindo a responsabilidade pela avaliação e adaptação dos planos de cuidados individuais dos pacientes. Aqui, a gente está falando de alguém que vai atuar, ó, que importante, supervisão e gerenciamento de quem? Equipes de enfermagem. Não é equipe multi, equipe de enfermagem. E quem atua como supervisão e gerenciamento da equipe de enfermagem é o enfermeiro. Letra C é o gabarito correto da nossa questão, é justamente aquilo que a gente está buscando. Então, a letra C está correta, é algo exclusivo do enfermeiro. Vamos ver o erro das outras, para a gente ficar bem sabido e não errar mais questões como essa. Letra D diz que o desenvolvimento e implementação de planos terapêuticos específicos para pacientes crônicos em unidades de terapia intensiva, com revisão e ajustes constantes baseados em protocolos médicos. Ele está falando que é algo exclusivo do enfermeiro, mas vocês não esqueçam que ele fala aqui no final. Protocolos médicos. Eu não posso assumir a responsabilidade ou uma competência de algo que não é legalizado, não está ali na minha lei do exercício profissional. Eu não vou assumir um protocolo médico, não é a minha função fazer isso. Então, a letra D está incorreta. Letra E, realização de procedimentos de alta complexidade, como punção lombar, em situações de emergência, quando a equipe médica não está disponível sob protocolos estabelecidos e com especialização comprovada. Vamos lá. Na nossa lei do exercício profissional fala que o profissional enfermeiro vai exercer alguns procedimentos de alta complexidade técnica, se comparados àqueles que o técnico de enfermagem executa. Mas a gente não vai executar procedimentos que a gente não tem ensinamento para tal. Punção lombar é algo exclusivo da equipe médica, ou a equipe de enfermagem, mesmo conhecendo o procedimento e tudo mais, ela não vai executar esse tipo de procedimento. Alguns protocolos que são estabelecidos, e aquele profissional que tem especialização comprovada, por exemplo, uma punção intraóssea, nesse caso é uma alta complexidade e o profissional ele tem competência para tal. Aqui, a punção lombar não é algo que o enfermeiro está apto a realizar. Então, letra E também está incorreta. A primeira questão de hoje, gabarito letra C. Vamos para a segunda questão de hoje, questão também extensa. Só falando para vocês que essa prova de Mossoró tiveram muitas questões extensas, mas questões legais, importantes para a gente entender como que isso pode cair na nossa prova. Essa segunda questão é uma questão muito boa. Ela vem falando, ó, em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as responsabilidades e deveres dos enfermeiros são definidos para assegurar uma prática profissional ética e legal. Entre as situações descritas a seguir, relacionadas ao exercício da enfermagem, identifique a que corresponde corretamente a uma responsabilidade e dever ético fundamental do enfermeiro conforme estabelecido pelo referido código. Preste atenção. A gente teve um novo código de ética profissional, ele foi revisado e foi publicado através de uma resolução do COFEN. Resolução COFEN número
564 de 2017. Então, em 2017, a gente teve aí a atualização do nosso Código de Ética Profissional de Enfermagem. E aí, o nosso Código de Ética Profissional, ele é bem extenso, mas tem muita coisa importante nele. Ele vem iniciando com a parte de direitos dos profissionais, onde ele vai dizer o que é ou não direito daquele profissional. Lembrando que direito é algo que eu posso executar ou não, é um direito meu, que eu posso fazer ou não, que eu posso utilizar ou não, é um direito. Já o dever, que é a segunda parte, o segundo capítulo lá do nosso Código de Ética, o dever eu não tenho escolha, é algo que é obrigatório a ser feito, é um dever, é uma obrigação. Então, direitos e deveres geralmente é o que mais cai nas provas, eles fazem essa confusão, eles misturam direitos e deveres, mas a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, separar direitinho o que é direito e o que é dever. Direito eu posso executar ou não, é um direito meu fazer aquilo. Já o dever não. O dever é algo que eu não posso escolher, eu tenho que fazer. E aí no nosso Código de Ética, lá no comecinho, no primeiro capítulo, a gente vem falando lá sobre os direitos, depois vem falando sobre os deveres, em seguida vai vir as proibições, o que não deve ser feito em hipótese alguma, e aí tem lá várias definições de proibições para a gente identificar. E depois vem as infrações e penalidades. Então, se eu fizer algo que não é certo ser feito, alguma proibição, eu vou receber uma infração, uma penalidade, pelo qual eu não deveria estar realizando aquilo ali. E aí pode ser uma multa, uma censura, pode ser uma advertência verbal ou uma suspensão ou cassação do direito ao exercício profissional. Então é legal que vocês conheçam esses aspectos porque é muito comum cair em prova. Essas duas primeiras questões, Lei do Exercício Profissional e Código de Ética Profissional, são conteúdos que caem muito nas provas. Então fiquem atentos, estudem, deem uma lida. Coloquei aqui qual é a referência que vocês encontram para estudar esse assunto. Então, vão lá na resolução do COFEM, deem uma baixada, dá uma olhada, dá uma lida e dá uma organizada aí nesse pensamento para vocês estudarem e darem um show na hora da prova. Vamos ver qual das afirmativas corresponde ao que ele pede. Ele quer um dever. Então, nas afirmativas, a gente vai identificar qual delas é um dever. Então, vamos lá. Na letra A diz assim: suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Isso aqui está lá no nosso Código de Ética, mas não está na parte de dever, está na parte de direitos. E está no artigo 13. Tem lá descrito exatamente essa informação aí da letra A, é um direito. Eu posso, se eu não quiser trabalhar naquelas condições que não são dignas, eu posso não exercer as minhas atividades, ok? Então, é um direito do profissional. Letra B. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Aqui, gente, também não é um dever, é um direito. Se eu quiser participar de movimento de sindicatos, por exemplo, eu posso, é um direito meu, ninguém é obrigado, mas pode participar. E isso tá lá, deixa eu organizar aqui. E isso tá bem direitinho lá no artigo 5º, ok? Então, lá no artigo 5º, tá lá descrito essa parte aí da letra B. A letra B também é um direito, não é nosso gabarito. Na letra C, diz assim: exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Isso aqui está logo no comecinho do nosso Código de Ética. É lá, ó, na parte também de direitos, artigo 1º. Então, lá no artigo 1º vem falando, exercer é um direito do profissional.
exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Isso é logo no comecinho lá da descrição, tá? Letra D. Garantir a continuidade da assistência de enfermagem, mesmo em situações de troca de turno ou falta de recursos, assegurando a qualidade e segurança do paciente. A letra D, eu não tenho escolha. Eu não vou simplesmente abandonar meu plantão e vou embora. Não, eu preciso passar para um outro colega. Eu preciso assegurar a qualidade e segurança do paciente. A letra D não é uma escolha, é algo que eu tenho que fazer. Sendo assim, é um dever. Tá correta a letra D, é o nosso gabarito da questão. E para finalizar a letra E, ele diz que desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas vigentes. Aqui na letra E, é um outro documento, não tem nada disso descrito lá no nosso Código de Ética Profissional. É um documento lá do Corém, RO, tá lá no artigo 63. Então, não tem nada a ver, tá lá na parte das relações com as organizações empregadoras de direitos. E é sobre direito também, não tem nada a ver, dever. Então, a letra E tá incorreta. Terceira questão de hoje, a gente já vai para uma questão um pouco mais antiga, mas também com curso legal e assunto importante. O Conselho Federal de Enfermagem define o enfermeiro responsável técnico como. Então, quem é o enfermeiro responsável técnico? Que profissional é esse? Então, o enfermeiro responsável técnico é o profissional de enfermagem de nível superior, nos termos da Lei do Exercício Profissional, Lei número 7.498, de 25 de junho de 86, e do decreto que regulamenta a Lei do Exercício Profissional, decreto número 94.406, de 8 de junho de 1987, que tem sob sua responsabilidade planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem a quem é concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem a anotação de responsabilidade técnica. Isso está lá no documento do COFEN de 2016. Então, a partir desse documento, a gente vai ver que tem uma necessidade de todo o serviço de enfermagem ter um enfermeiro que é chamado de enfermeiro responsável técnico, e esse enfermeiro, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, exerce o seu cadastro lá e ele ganha a anotação de responsabilidade técnica, onde ele vai ter lá um período, uma validade, né, dessa anotação de responsabilidade técnica, e ele vai ser o responsável pela equipe de enfermagem. De acordo com o COFEN, a anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem é melhor definida como. Achei bem legal essa informação que ele traz aqui, né? É uma resolução também do COFEN que eu tenho visto que tem caído nas provas. É a resolução, vou colocar aqui na frente, é a resolução do COFEN número 727 de 2023, que tem lá falando sobre essas informações importantes aí, que é justamente sobre a anotação de responsabilidade técnica e o enfermeiro responsável técnico. Então, na letra A diz assim: o documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo concedido ao enfermeiro responsável técnico e que tem a validade de 24 meses. Ele quer saber se a anotação de responsabilidade técnica tem a validade de 24 meses. E a letra A está incorreta. Tem a validade de 12 meses e não de 24 meses, como diz aqui. Está errado. Anualmente tem que ser renovado. Letra B. O cargo máximo da hierarquia da categoria de recursos humanos de enfermagem
de uma instituição empresa. Ele está falando que a anotação de responsabilidade técnica, ela faz com que aquele profissional exerça o cargo máximo na hierarquia da categoria de recursos humanos de enfermagem de uma instituição empresa, ocupado pelo enfermeiro que tem a responsabilidade de planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem. Essa parte aqui sobre as responsabilidades, elas estão descritas lá no documento, tá correto. Mas a parte inicial que ele fala que existe essa questão de cargo máximo numa hierarquia, isso não existe, tá, gente? Não existe, ele mistura tudo, ainda vem falar de recursos humanos na área de enfermagem. E não é. O enfermeiro responsável técnico, ele só vai responder pela equipe de enfermagem que ele está lá trabalhando junto com ela. Ele não pode simplesmente exercer um cargo de hierarquia e ele não trabalha mais para esse pessoal, ou existe uma coisa de hierarquização na equipe de enfermagem. Isso não existe. Tá errado a letra B também. Vamos para a letra C. Na letra C diz que o ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado e concedido através de licença ao enfermeiro responsável técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem, após o preenchimento de requisitos legais para atuar como liame entre o Conselho e o Serviço de Enfermagem da instituição empresa. Aqui está perfeito. Corretíssima a letra C. Esse profissional de enfermagem que ele fala aqui é justamente quem vai fazer essa interação entre a empresa e o Conselho Regional de Enfermagem. É quem vai garantir que o código de ética seja respeitado e esteja sendo executado conforme a descrição. Se acontecer algum problema no serviço, ele é a pessoa que vai responder também, que vai estar atuante com toda a equipe de enfermagem. Então, é a melhor definição. Essa é a descrição da responsabilidade técnica. É um ato administrativo decorrente de poder de polícia, claro, porque existe a questão de penalidades caso alguma coisa aconteça, vinculado e concedido através de licença ao enfermeiro responsável técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem. Preste atenção, que às vezes cai Conselho Federal de Enfermagem, as pessoas leem rápido e acabam colocando ok. Quem entrega a responsabilidade técnica é o Conselho Regional de Enfermagem. Não é o COFEN, é o COREN. Aí fiquem atentos com isso. E aí é feito todo um preenchimento de documentos que serão exigidos, que é justamente após o preenchimento de requisitos legais para atuar como liame entre o conselho e o serviço de enfermagem da instituição empresa. Correto. Vamos ver o erro da letra E, para a gente ficar sabido e nunca mais errar questões como essa. Da letra D. A licença ética disciplinar concedida ao enfermeiro responsável técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem, após o preenchimento de requisitos legais para atuar como representante do conselho na instituição empresa, visando disciplinar a atuação dos profissionais de enfermagem de acordo com a legislação da enfermagem vigente. Gente, não existe isso. Do enfermeiro, ele é o representante do COREN. Não é, tá? Essa coisa aqui dele ser o representante do conselho, não. Na verdade, ele vai exercer atividades de enfermagem e garantir que a enfermagem aconteça ali de forma ética. Mas ele não tem esse vínculo direto como alguém representante do COREN, não. Ele tem essa ponte, né, com o COREN, mas ele não é o representante não é alguém do COREN que trabalha no serviço. É isso que eu quero que vocês entendam, que é o que dá para entender quando você vai lendo a letra D. Tá incorreta, tá? Não existe isso, ok? Vamos para a quarta questão. A gente agora vai ter uma questão de associação, e ela começa dizendo assim, ó: o tratamento de feridas deve ser individualizado para cada paciente, considerando a etiologia da ferida. Ferida já caiu umas 3 ou 4 vezes já em provas que eu tenho visto, tá? Principalmente DECAM. Tanto cai a cobertura específica a partir de uma descrição da ferida, ou ele cai fazendo essas associações aqui que são necessárias a gente conhecer também. Então, a evolução do quadro até então, a existência de comorbidades no paciente, a ocorrência de fatores que impliquem alterações no prognóstico, as características físicas da ferida,
a disponibilidade de recursos para tratamento da ferida, a contraindicação. A resposta do tecido às lesões passa por 3 estágios. Ele tem falando aqui, nessa parte inicial aqui no título da questão, o que é, né, que deve ser feito para realizar um tratamento adequado de feridas. Então, vai se avaliar tudo, característica da lesão, depois o paciente como um todo, o que é que a gente tem disponível para usar como cobertura. Então, a gente vai avaliar tudo. E aí, esse processo de resposta do tecido, de cicatrização, ele passa por 3 estágios. Em relação à resposta do tecido às lesões, relacione adequadamente as colunas a seguir. A gente vai ter a primeira, o número 1, falando que é a resposta inflamatória ou exudativa. A 2, proliferativa ou regenerativa. E a 3, reparativa ou fase de maturação, que a gente também conhece com essa nomenclatura. Aqui ele está falando justamente das ordens mesmo que elas vão seguindo. Primeira etapa inflamatória, depois proliferativa e depois reparativa, ou fase de maturação. E aí vamos lá fazer associações. A primeira diz assim, é a última fase de cicatrização. A densidade celular e a vascularização da ferida diminuem. Ocorre o alinhamento das fibras a fim de aumentar a resistência do tecido e diminuir a espessura da cicatriz, reduzindo deformidade. Essa fase aqui é aquela fase de organização do tecido. Ele já está lá bem arrumadinho, mas ele se organiza mais ainda. Aqui a gente diz que é a fase chamada de fase de maturação ou reparativa. É 3 a numeração que a gente vai colocar aqui nessa primeira associação. Vamos continuar lendo? A segunda diz assim, caracteriza-se pela formação de tecido de granulação. Nesta fase, o colágeno é o principal componente do tecido conjuntivo. É quando eu começo a formar novo tecido para fechar aquela lesão. Aqui, a gente está falando, da proliferativa ou regenerativa, 2. E a última corresponde à ativação do sistema de coagulação sanguínea. Ocorre a liberação de mediadores, tais como fator de ativação de plaquetas, fator de crescimento, serotonina, adrenalina e fatores do complemento, entre outros. Dura cerca de 72 horas, é o menor tempo realmente. É aquela fase inicial, a gente acabou de fazer uma lesão, acabou de ser cortado aquele tecido, é o primeiro momento. É o momento que a gente chama de inflamatória ou exudativa. Então, aqui vem o número 1 e a sequência correta está em 3, 2, 1, letra C. Eu botei fotinha para vocês fixarem e entenderem. Então, a fase inflamatória, que é a primeira fase, ela tem compreende os momentos de hemostasia, vasodilatação para promoção daquela quimiotaxia. Ou seja, vai chegar aí todos aqueles mediadores que vão ajudar nesse momento inicial a fazer o fechamento dos vasos, parar o processo de sangramento. E aí começa todo aquele processo de início, né, de cicatrização. Depois vem a fase chamada de fase proliferativa, que compreende os momentos de epitelização, angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Então, aqui o colágeno ele aparece bem forte na fase proliferativa. E na fase de maturação ou remodelamento, compreende o momento de deposição de colágeno de maneira organizada. Então, o tecido ele se organiza, ele vai fazendo, a cicatriz vai tomando uma forma como um todo. Então, a terceira fase, que é a fase de maturação ou remodelamento, ok? Perfeito aí? Trouxe para vocês. Deem uma olhada, principalmente coberturas. Algumas coisas vocês não podem se confundir. A gente não usa, por exemplo, se tem odor, né, ou muito exudato, a gente tem que lembrar de usar alguma coisa que vai absorver o exudato e controlar o odor. A gente pensa em carvão, a gente pensa em alginato, a gente pensa em algo que vai nos ajudar a controlar aquela quantidade de secreção da lesão. E se eu tenho um tecido de granulação, aí entra AGE, TCM, entre outros, que ajuda a gente só a fechar aquele tecido novo.
Ah, eu tenho um outro tecido com a característica de queimadura, sulfadiazina de prata. Então, esses pontos que são específicos de coberturas, vocês precisam fazer associações, precisam ficar cientes para que vocês não atrapalhem-se na resolução nessa hora, tá? Vamos para mais uma? A quinta questão de hoje. Ela diz assim: no campo da biossegurança, a classificação das áreas hospitalares é essencial para determinar os níveis adequados de desinfecção e esterilização. Sabendo que tal classificação é baseada no risco de infecção associado às atividades realizadas em cada área e à suscetibilidade dos pacientes que nelas são atendidos, identifique a alternativa que apresenta exemplos de áreas consideradas críticas, semicríticas e não críticas. Vamos lembrar, o que é uma área chamada de área crítica? É uma área onde tem um contato direto com o paciente e tem um alto risco de infecção. Então, por exemplo, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, banco de sangue, são áreas que a gente considera críticas. Semicríticas são áreas que os pacientes ocupam, mas não tem um cuidado intensivo. Então, por exemplo, um ambulatório é um setor semicrítico. Uma unidade de internação, que não é a de terapia intensiva, também é um setor chamado semicrítico. E o não crítico são aquelas áreas administrativas que não são ocupadas por pacientes. Vamos buscar aqui nas afirmativas qual é a que corresponde respectivamente a essas áreas críticas, semicríticas e não críticas. Vamos lá. Na letra A, diz que são áreas críticas. Quartos de isolamento para pacientes com doenças altamente infecciosas. Gente, aqui na área crítica, ele fala de quarto de isolamento, tá ok. Aí na área semicrítica, ele vem falar de leito de UTI pós-operatória. Não é. Unidade de terapia intensiva é uma área crítica. E não crítica, tá correto quando ele diz que bibliotecas e centros de estudos. Ok. Mas está errado porque a semicrítica está errada. Letra B. Área crítica. Centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva. Ok. Semicríticas, ambulatórios e consultórios médicos. Ok, também. E não críticas, áreas administrativas e cafeterias do hospital. Perfeito! Letra B é o nosso gabarito da questão. Vou pintar, ó. Área crítica, centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva. Semicríticas, ambulatórios e consultórios médicos. Não críticas, área administrativa e cafeterias do hospital. Perfeito! O erro das outras. Letra C, fala de laboratórios de patologia, tá ok, mas aí na semicrítica ele diz que unidade de terapia intensiva. Não é, terapia intensiva é uma área crítica. E aí ele diz que não críticas são consultórios onde são realizadas consultas de rotina. Também não, aqui são semicríticas. Ele trocou os exemplos. Na letra D, fala de áreas críticas, farmácias hospitalares. A gente não tem pacientes em farmácias hospitalares, não é uma área crítica. Ademais, está correta, semicrítica é não crítica. E a letra E diz que áreas críticas são alas de internação geral, semicríticas, sala de procedimentos onde são realizadas endoscopias, não críticas, corredores e áreas de circulação do hospital. Vamos lá. Áreas críticas, alas de internação geral não é, as alas de internação, as enfermarias são semicríticas, ok? Não são críticas. Semicríticas, as salas de procedimentos onde são realizadas endoscopias, ok? Mas não críticas, os corredores. Os corredores, dependendo de onde for, esses corredores podem ser semicríticas. Se for, por exemplo, o corretor do centro cirúrgico, então eles também podem ser classificados como semicríticos, dependendo do local onde eles estão, ok? Então, quinta questão, letra B. Sexta questão. A gente tem aí uma atualização importante, antes de eu ir para a sexta questão de hoje. A gente tem uma atualização importante, que é a resolução 736 de 2024, que veio substituir a 358 de 2009, que falava sobre o processo de enfermagem e a SAI. A nova resolução de 2024, de janeiro de 2024, ela já pode cair na prova de vocês. Professora, o que teve de novo? Teve de novo que
Ainda é realizado o processo de enfermagem em todos os ambientes onde acontece a prática profissional de enfermagem, mas o nome daquelas etapas, elas mudaram. A primeira delas, que antes era chamada de coleta de dados, não é mais chamada de coleta de dados agora. Ela é chamada de avaliação de enfermagem. A gente está usando um raciocínio crítico. A gente já olha para o paciente e faz, eu preciso perguntar ou investigar isso. Então, não é mais só coletar os dados, é fazer uma avaliação mesmo desse momento inicial. Então, é a avaliação de enfermagem. E aí não mudou. A outra etapa é o diagnóstico, depois tem o planejamento e depois tem a implementação. Essas 3 etapas continuam iguais. E por fim, a gente antes tinha o nome avaliação de enfermagem e agora o nome é evolução de enfermagem, que é justamente para ver como que procedeu essa evolução do paciente. Ele teve de fato uma evolução legal? Como que aconteceu isso aí? Então, é importante vocês ficarem atentos, porque a primeira e a quinta etapa modificaram. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico de enfermagem, que essa questão de agora, ela vem falar sobre diagnóstico de enfermagem. Vamos lá. Então, na sexta questão diz assim: o diagnóstico de enfermagem, conforme a taxonomia da NANDA Internacional, é uma etapa do processo de enfermagem que envolve a avaliação e a classificação das respostas humanas aos problemas de saúde, considerando a taxonomia da NANDA e sua aplicação clínica. Assinale a alternativa que representa um diagnóstico de enfermagem formulado corretamente de acordo com os padrões estabelecidos. O que é que ele diz aqui quando ele fala, ó, taxonomia da NANDA Internacional? Então, existem algumas taxonomias que a gente utiliza como uma forma de padronizar a linguagem. Então, são linguagens padronizadas, onde a gente, por exemplo, utiliza a NANDA aqui, mas a gente pode usar a NIC, a NOC, a CIP. E essas linguagens, esses sistemas de linguagem padronizada, eles fazem com que a gente tenha uma melhor uniformidade mesmo das informações de enfermagem, trazendo para a gente uma característica mais profissional mesmo, de discussão, onde a gente utiliza uma nomenclatura padronizada. A NANDA. Os diagnósticos de enfermagem da NANDA, eles são constituídos por um título padrão. Então, por exemplo, padrão respiratório ineficaz, é o título do diagnóstico. Mas ele não é constituído só por um título, a gente precisa de uma característica definidora e de um fator relacionado. O que é uma característica definidora? É uma prova de que, de fato, aquele diagnóstico está acontecendo. Então, eu estou vendo o meu paciente dispneico. Eu estou percebendo o meu paciente cianótico. Então, é a prova de que, de fato, aquilo está acontecendo. É uma característica definidora, algo que, de fato, está acontecendo. Já o fator relacionado é algo que potencializa aquele diagnóstico de enfermagem. Então, existem algumas situações onde a gente tem uma potencialização daquele problema. Vou dar um exemplo a vocês. Integridade da pele prejudicada é o título do meu diagnóstico. Relacionado ao diabetes, por exemplo. Então, o paciente que ele tem o diabetes e isso só potencializa aquele diagnóstico que eu falei. Evidenciado por lesão em membro inferior esquerdo. Então, não tenho como duvidar. Ele tem diabetes, ele está com a integridade da pele prejudicada e tem uma lesão imensa que eu estou vendo lá no membro inferior esquerdo dele. Ok? Vamos procurar qual é o diagnóstico que tem essa construção? Título, característica definidora e fator relacionado. Vamos lá. Letra A. Nutrição desequilibrada, mais do que as necessidades corporais, evidenciadas pelo consumo excessivo de alimentos calóricos e ganho de peso em um paciente sem histórico de transtornos alimentares. Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades corporais é o título. Evidenciado, então a gente está falando aqui uma característica definidora, eu estou vendo que aquilo ali está acontecendo, ele realmente está ganhando mais peso, mas ele não fala nada que me potencialize aquele diagnóstico. Ele não me diz que existe um fator relacionado, então o fator relacionado não existe aqui, tá? Letra B, dor aguda
caracterizada ou relacionada, né? Caracterizada por relatos verbais ou evidenciada, perdão. Geralmente vem caracterizada ou evidenciada. Essas duas palavras vêm lá falando sobre características definidoras. Então, dor aguda, caracterizada por relatos verbais de dor intensa e escalas de dor elevadas, relacionada à inflamação pós-operatória e evidenciada por desconforto no local da cirurgia e restrição de movimentos. Gente, sem sombra de dúvidas, a construção desse diagnóstico de enfermagem a partir da NANDA, ela está corretíssima. A gente tem um título, tem uma característica definidora e tem um fator relacionado, letra B, correta. Letra C, vamos ver o erro das outras. Ó, letra C, intolerância à atividade. Aí vem associada ou relacionada à dispneia e fadiga durante esforços físicos em um paciente com histórico de insuficiência cardíaca congestiva. Em nenhum momento eu coloquei aqui que eu estava vendo, eu não evidenciei nada. Então aqui faltou a característica definidora. Na letra D, risco de infecção. Quando a gente tem diagnósticos de risco, a gente vai ter um fator de risco, que é o nosso fator relacionado, mas é algo que potencializa aquele diagnóstico e que aumenta o risco daquele paciente ter. Mas quando a gente tem diagnóstico de risco, eu não tenho característica definidora, tá? Então, ó, risco de infecção devido à exposição a patógenos hospitalares manifestado pela presença de febre e leucocitose. Eu estou falando aqui de características definidoras. Eu não construí o diagnóstico de risco do jeito que ele é para ser construído. Eu estou utilizando uma característica definidora que não faz parte do diagnóstico de risco, tá? Errado. De a característica definidora a gente não usa. A gente utiliza fator de risco, ok? Então, tá errado a letra D. E a letra E, deve-se no autocuidado, banho e higiene, indicado pela incapacidade do paciente em realizar banho e higiene pessoal sem assistência, devido à fraqueza muscular generalizada e fadiga. Ele fala devido a ou relacionado a, mas ele não tem nenhuma característica definidora que me diga que, de fato, o paciente não está tomando banho. Então, por exemplo, está faltando a característica definidora que poderia ser, por exemplo, evidenciado por forte odor ao entrar na enfermaria, evidenciado por unhas grandes e sujas, várias coisas que podiam me comprovar que de fato esse paciente está com déficit no autocuidado, ok? Então, só para vocês entenderem, tem que sempre ter o título, fator relacionado e característica definidora se a gente estiver falando de um diagnóstico real, que foi a maioria das construções aqui. Se for um diagnóstico de risco, a gente precisa de alguma coisa que potencialize aquele risco. Então, falta um fator de risco, que é o nosso fator relacionado, para dizer que, de fato, aquele paciente ele tem um risco de queda, tem um risco de infecção relacionado a alguma coisa que a gente está realizando nele como assistência, tá bom? Sexta questão, letra B. Vamos continuar? Vamos para a sétima questão de hoje. Ela diz assim: o protocolo de Manchester, utilizado na classificação de risco, promove melhor atendimento aos pacientes com estados clínicos mais graves. Nesse contexto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aí, antes da gente ir para as afirmativas, vamos só lembrar. O protocolo de Manchester, ele permite que a gente realize uma triagem adequada e aí conforme aquele paciente ele tem um grau de gravidade realmente maior, a gente vai colocar ele como prioridade para o atendimento. E aí vamos lembrar das cores e dos significados. Como eu falei, esse protocolo de Manchester, ele permite uma triagem adequada dos pacientes. Quando o paciente ele chega no serviço e ele é classificado com a pulseira vermelha, esse paciente ele tem um atendimento que deve ser realizado de forma imediata. São pacientes que têm risco de morte ou estão em condições de gravidade extrema e que precisam de atendimento imediato. Aqui a gente classifica ele como uma emergência. Quando ele recebe a pulseira laranja,
O que é que significa? É um paciente que ele é um tratamento que a gente diz que é muito urgente. Ou seja, são pacientes em casos urgentes com tempo de espera de no máximo 10 minutos. Então, eles precisam de um atendimento praticamente imediato. E a pulseira amarela? A pulseirinha amarela, a cor amarela, são aqueles pacientes que podem correr riscos, mas não imediato. O tempo de espera médio é de até 1 hora, olha, até 1 hora, tá? Então, é menor ou igual a 1 hora. Aqui a gente classifica esses pacientes como urgente, ok? Verde são aqueles pacientes em casos pouco urgentes e que podem esperar até 2 horas ou 120 minutos. Pode vir em minutos também, fiquem atentos. Esses pacientes, eles podem aguardar atendimento ou podem ser encaminhados para outros serviços de saúde. Então, aqui é deixa eu consertar. Pouco urgente. E o azul são aqueles pacientes que não têm urgência, são pacientes sem urgência para atendimento e que podem esperar até 4 horas, 240 minutos, ou serem encaminhados para as unidades básicas de saúde ou até para outros serviços de saúde também. Então, preste atenção nos tempos de atendimento e nas cores e nos graus de urgência ou emergência. E aí, vamos responder a questão aqui comigo. O protocolo de Manchester, utilizado na classificação de risco, promove melhor atendimento aos pacientes com estados clínicos mais graves. Nesse contexto, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa diz assim: os pacientes classificados como urgente devem ter o tempo de atendimento de até 30 minutos. Gente, qual é o paciente que a gente falou que é classificado como urgente? Ó, o amarelo. E eles têm o tempo de até 1 hora. Então, aqui, a primeira afirmativa, a gente já vê que está incorreta. Não são 30 minutos, são 60 minutos. Segunda afirmativa. Possui 3 níveis de classificação compostos por cores com diferentes previsões de espera. Vermelha, amarela e azul. Tá faltando cor, né? A gente viu que é vermelha, laranja, amarelo, verde e azul. Então, são 5 cores. E não as 3 níveis, como ele falou aqui, também tá falsa a segunda afirmativa. A terceira. O protocolo é um instrumento de identificação do paciente de acordo com critérios clínicos para determinar a ordem que será atendido. Gente, aqui está corretíssimo, verdadeiro. Exatamente. Lembra que eu até coloquei assim o nome, ó, triagem. Então, essa é a forma que a gente tem de fazer essa ordem de atendimento conforme a gravidade do paciente. E a última afirmativa. No âmbito do SUS, o protocolo deve ser aplicado pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Esses últimos devem receber treinamento específico para tal função. Todo mundo que tiver que aplicar o protocolo de Manchester tem que receber treinamento específico para tal função. Porém, ele só pode ser exercido, só pode ser aplicado por profissionais de nível superior. Então, o técnico de enfermagem não pode realizar essa triagem, ok? Só profissionais de nível superior que receberam treinamento específico para tal função. Então, aqui também está falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. A sequência correta está na letra C, que é o nosso gabarito da questão 7. Então, sétima questão, letra C, falso, falso, verdadeiro, falso. Vamos continuar. Oitava questão de hoje, ó. Na presença dos sinais de choque, o paciente com suspeita de dengue é classificado no grupo D. Seguindo a classificação de risco, de acordo com os sinais e sintomas causados pela doença, o choque com disfunção miocárdica
pode necessitar de inotrópicos. São drogas inotrópicas, exceto quando a gente fala de droga inotrópica, a gente tem que lembrar que ela aumenta o débito cardíaco e corrige hipotensão. Então, essa é a função. Tem um paciente que está chocado, muitas vezes hipotenso, hipoperfundido, ele vem muitas vezes com hipotermia. Taquicardia, porque ele tenta compensar aquela hipoperfusão, o débito cardíaco tenta aumentar para corrigir isso, aí o débito cardíaco cai conforme os sinais de choque se agravem. Então, a gente precisa de um medicamento que aumente a força de contração cardíaca, aumenta o débito cardíaco e corrige a hipotensão. Então, aqui a gente tem a milrinona, dopamina e dobutamina, que as três são inotrópicas. O único que não é o nitroprussiato de sódio. Então, o nitroprussiato de sódio ele não é. Na verdade, a gente utiliza ele para pressão arterial pós-operatória principalmente. E aí eu coloquei para vocês entenderem quais são as divisões dos grupos com os pacientes que têm suspeita de dengue e quais deles têm o maior risco de desenvolver complicações que podem realmente beirar ali um choque. No grupo A, pacientes sem sangramento, sem sinais de alarme. No grupo B, sangramentos espontâneos ou a prova do laço positivo. Condições clínicas especiais, risco social ou comorbidade, então lactentes menores de 2 anos, adulto maior de 65 anos, ou seja, idoso, gestante, doença crônica, então aqui, grupo B. Grupo C, presença de um ou mais sinais de alarme, então o paciente tem dor abdominal, vômito, tontura, fraqueza ou desmaio, hemorragias importantes, sonolência e ou irritabilidade, aqui ele também tem prioridade no atendimento. E o grupo D, que é justamente esse que a gente estava falando aqui na nossa questão, é justamente aqueles pacientes que estão na presença de choque. Quais são os sinais de choque? Taquicardia, hipotensão, pressão convergente, pele fria e pegajosa. Esses são os principais. Com a presença ou não de manifestações hemorrágicas, e aqui a gente vai ter uma prioridade, esse paciente é uma emergência no seu atendimento, tá? Então, eu também gostei dessa questão porque ele vem trazendo pra gente a ação de alguns medicamentos. Isso também tem sido constante nas questões da IDECAM. Vamos para a nona questão? A gente vai para uma questão agora de 2024 também. Nona questão, ela diz assim: o controle de infecção hospitalar, especialmente a pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV, é uma área crítica na gestão de cuidados em saúde. Considerando as estratégias de prevenção e controle da pneumonia associada à ventilação mecânica e as práticas baseadas em evidências atuais, é correto afirmar que... E aí preste atenção que a gente sabe que a gente tem um documento da Anvisa que vem falando de prevenção de infecção do trato urinário, de infecção da corrente sanguínea e infecção associada à ventilação mecânica. Então, gente, preste atenção, porque esse documento cai de rodo. Importantíssimo vocês conhecerem quais são as orientações que tem conforme os documentos. Falando de pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente sabe que quando o paciente ele é entubado, a gente tem que fica lá, né, na traqueia, né, o cuff que fica inflado lá na traqueia e permite que aquela área fique sempre aberta. A gente não vai ter mais o fechamento de glote, epiglote. Então, se a gente não tem uma higiene oral adequada, se a gente tem um paciente que está fazendo uso de dieta por sonda e está deitado o tempo todo, tudo isso são chances dessa alimentação ou desse gotejamento acabar migrando para o pulmão com maior facilidade e esse paciente desenvolver uma pneumonia associada a uma ventilação mecânica. Então vamos lá. Ele quer o correto. O que é correto afirmar? Na letra A, diz assim: elevação da cabeceira do leito entre 30 e 45 graus em pacientes sob ventilação mecânica deve ser utilizada como medida padrão para prevenir a aspiração de secreções orofaríngeas e, consequentemente, a pneumonia associada à ventilação. Gente, letra A, tá correto.
Esse é a principal orientação que a gente faz. Nada de paciente decúbito dorsal, paciente em posição de semi-Fowler, 30 a 45 graus, para prevenir que esse gotejamento seja facilmente, tá? Vamos ver o erro das outras para a gente ficar bem sabido. Letra B. Troca programada de circuitos do ventilador deve ser realizada a cada 48 horas. Não tem tempo específico para a troca dos circuitos. Não tem isso descrito lá na definição, tá? Não existe. É para manter os circuitos limpos, evitar acúmulo de secreção, mas não tem. Troca a cada 42 horas. Não é. Letra C. A administração profilática de antibióticos deve ser indicada a todos os pacientes submetidos à ventilação mecânica. Não existe também essa indicação de antibiótico profilático, tá? Letra D. A troca de filtros bacterianos virais de alta eficiência nos circuitos do ventilador deve ser realizada a cada 24 horas. Também não existe essa descrição de que tem que trocar os filtros a cada 24 horas. E a letra E. Utilização rotineira de soluções antissépticas para a higienização oral em todos os pacientes submetidos à ventilação mecânica deve ser adotada em todas as condições clínicas para reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação. Paciente que está em ventilação, são duas coisas que a gente vai orientar. Primeiro, manter o decúbito levantado, né, 30 a 45 graus, e depois a questão da higiene oral. Então, sem sombra de dúvidas, o uso das clorexidrinas e tudo mais, enxaguantes antissépticos, a gente vai orientar a estar realizando o tempo inteiro a higiene oral. Porém, aqui na afirmativa, ele diz que é uma medida que deve ser adotada em todas as condições clínicas. Se for, por exemplo, um paciente politraumatizado, que aí machucou maxilar ou outra coisa, eu não posso simplesmente realizar a higiene oral se eu trago um malefício para esse paciente, se eu tenho risco de sangramento ou algo do tipo. Então, em cada situação tem que ser analisado de forma individualizada. Então, quando ele diz aqui que todos os pacientes, de todas as condições clínicas, não. A gente já lembra de alguns casos em que a gente não pode realizar esse tipo de intervenção, ok? Então, a letra E está incorreta por esse motivo. Não são todas as condições clínicas, como ele diz aqui, tá? Então, letra A, gabarito da nona questão. Aí eu botei aqui para vocês, a pneumonia associada à ventilação pode ser prevenida por meio de diversas medidas, como? E aí eu botei as principais. Manter o paciente em decúbito elevado entre 30 e 45 graus. Aspirar a secreção subglótica de forma regular, isso previne gotejamento. Higienizar a cavidade oral do paciente com antissépticos. Adequar o nível de sedação do paciente diariamente, não tá lá com esse paciente brigando com o ventilador, né? Então, adequar o nível de sedação. Realizar testes de respiração espontânea diários, então isso aqui dá bem juntinho esses dois. Utilizar a ventilação mecânica não invasiva sempre que for possível, então outros tipos de ventilação a gente vai utilizar, a infraglótica, entre outros que a gente pode estar utilizando, tá? Ventilação CPAP, entre outros. Monitorar a pressão do CAF do tubo, isso faz com que ele esteja o tempo todo lá fazendo a pressão adequada para que ele o paciente não tenha o risco de ser estubado com facilidade. E também ele dá uma melhor adesão à parede da traqueia, impedindo que tenha gotejamento. Evitar extubação e reintubação não programadas do paciente. Ter cuidado com os umidificadores e sistemas de respiração, trocar sempre que necessário, mas não tem data organizada nem escrito. Não é 24, 48, 72, não, tá? Ter cuidado com os umidificadores e os sistemas. E higienizar as mãos dos profissionais de saúde de acordo com a técnica correta. Tudo isso vai prevenir pneumonia por aspiração, pneumonia por por ventilação mecânica. Eu tentando falar e a palavra não vinha. 10ª questão. O cálculo de medicamentos é uma habilidade fundamental na enfermagem,
exigindo precisão e compreensão dos princípios farmacológicos e matemáticos para garantir a segurança do paciente. Essa questão de cálculo de medicamentos aqui, ela é maravilhosa, principalmente porque ela não trouxe somente um ponto, ela fez a gente olhar de diversas formas como que isso pode ser abordado, ó. Diante de tal, é correto afirmar que, então a gente está falando de cálculo de medicamentos. Na letra A diz assim: em uma prescrição de hidratação intravenosa de 30 ml por quilo para um paciente pediátrico de 18 quilos com desidratação moderada, o enfermeiro deve considerar a quantidade total como 150 ml, a ser administrada ao longo de um período definido, ajustando a taxa de infusão conforme a resposta clínica e os níveis de eletrólitos. Preste atenção, a prescrição de hidratação, ela diz que é 30 ml por quilo. Então, um paciente com 18 quilos, 18 vezes 30, é um paciente que vai precisar mais ou menos de 540 ml. E não 150, como ele diz aqui. Então, só para a gente ter noção, 18 vezes 30 é igual a 540 ml. Então, esse paciente, ele vai precisar repor volume de 540 ml, tá? Então, a letra A tá errada. Não é o nosso gabarito, a gente quer a correta. Letra B. Quando preparando uma solução de dopamina a 80 mg em 250 ml de soro para uma dose de 5 microgramas por quilo por minuto em um paciente de 60 quilos, o enfermeiro deve considerar a taxa de infusão usando a fórmula de concentração da solução e o peso do paciente. Preste atenção. O que é essa taxa de infusão? Quando a gente vai fazer o cálculo do gotejamento, a gente coloca o gotejamento é igual ao volume em ml dividido no tempo em hora vezes 3. Isso é a nossa fórmula de gotejamento. E ele diz aqui que o enfermeiro deve considerar a taxa de infusão, que é a nossa gotejamento por minuto, usando a fórmula de concentração da solução e o peso do paciente. Não. Ele vai usar volume e tempo. E isso vai me dizer quanto eu tenho que infundir naquele paciente. Então, tá errado o que ele diz aqui que é considerado como fórmula. A gente vai usar, ó, a taxa de infusão sendo o volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Nada de concentração da solução e peso do paciente. E a letra C. No cálculo de heparina para anticoagulação em um paciente com trombose venosa profunda, a dose inicial é determinada com base no peso do paciente e ajustada conforme os resultados do tempo de tromboplastina parcial ativada, o TTPA, seguindo protocolos específicos de titulação da dose. Sempre a gente vai olhar o TAP e o TTPA. E eles vão me dizer se eu continuo fazendo a dose inteira inicial, se eu preciso mexer na dose, para que eu não acabe desenvolvendo para esse paciente um sangramento desnecessário. Letra C está correta, gente. Perfeita, corretíssima. Ai, professora, eu não sabia do cálculo da heparina. Vamos buscar o erro das outras? E aí a gente fica bem sabido e não erra mais questões como essa. Letra D. Para uma prescrição de antibiótico com uma dosagem de 15 mg por quilo, administrada a cada 8 horas em um paciente de 50 quilos, o enfermeiro deve entender a dose unitária como 150 miligramas, verificando a concentração do medicamento disponível e a compatibilidade com outras infusões e medicações. Preste atenção. A gente vai calcular 15 miligramas por quilo. Então, 15 miligramas do antibiótico por quilo. Se eu tenho um paciente com 50 quilos, a conta é simples. 15 vezes 50. E esse valor aqui vai dar 750. Então, essa
vai ser a miligramagem do antibiótico. Vai ser 750 miligramas e não 150, como ele diz aqui na letra D. Tá errada também. E a letra E, para administrar um medicamento prescrito como 1 miligrama por quilo por dia, em 2 doses divididas para um paciente de 70 quilos, a dose total diária calculada é de 140 miligramas, sendo administrada como 70 miligramas a cada 12 horas, após verificar a formulação disponível e considerar ajustes baseados na função renal do paciente. Ele diz que o paciente tem quantos quilos? 70 quilos. E como é que a conta é 1 miligrama por quilo? Então, isso significa que esse paciente ele vai tomar 70 miligramas por dia. E se eu vou fracionar essa dose em 2, eu vou ter 35 miligramas a cada 12 horas. Então, eu vou fracionar a dose 35 e 35, e ele num dia vai tomar 70 miligramas por dia. Então, gente, ó, fiquem atentos. Essa questão ela traz pra gente um pensamento crítico imenso aí. A gente precisa ver o que de fato cai na prova, como cai na prova. E aqui trouxe para vocês uma forma diferente de vocês analisarem a questão, de vocês pensarem. Vão olhar cálculo de gotejamento em relação à proporção. Então, ele faz tantos miligramas por quilo. Vocês têm que saber como calcular isso. Se é tantos miligramas por quilo, então é simples. Se é 1 miligrama por quilo, eu vou pegar o quilo do paciente e vou multiplicar por aquela miligramagem, tá? Ah, professora, eu não sei fazer assim. Regra de 3. Se é 15 miligramas em 1 quilo, 50 quilos, quantos miligramas? Regra de 3. E aí vocês conseguem identificar o resultado. Então, não é uma questão difícil, mas é uma questão que ela faz com que vocês pensem afirmativa por afirmativa como que vocês vão abordar essa resolução, tá bem? Tudo certo? Tranquilo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Questões muito boas. Trouxe questões aí bem rebuscadas para vocês virem como que isso cai na prova. Bons estudos e até um próximo encontro.